Fala galera, tudo beleza? Professora Ana Paula aqui na área e nós vamos aprender nesta videoaula as diferenças entre reações E1 e E2, as reações conhecidas como reações unimolecular e bimolecular dentro da eliminação. Vem comigo? Bom, qual que vai ser o primeiro critério que nós vamos utilizar para poder diferir essas reações? Quando a gente estuda fisicoquímica, uma das coisas que a gente vê é a cinética das reações. A cinética, pessoal, lá definindo a lei da cinética, a velocidade ela é definida por uma constante, tá aqui dos dois lados, a velocidade é definida por uma constante, mas aí a gente tem alguns tipos de cinética de reação. Quando a reação ela é de primeira ordem, de segunda ordem ou de ordem zero. No nosso caso, a gente não vai tratar de reações de ordem zero, beleza? Na minha reação unimolecular, a minha cinética ela vai ser dependente da minha constante, lógico, né? E da concentração do meu substrato. Professora, o que é substrato? É o componente que nós vamos colocar em reação, beleza? Pessoal, e no E2, o que vai diferir aqui? Ó? Também vai ser definido pela concentração do substrato, só que aqui nós vamos ter a concentração da base. O que é a base? Vai ser o nosso segundo reagente. Então aqui, pessoal, a gente já consegue encontrar uma diferença muito grande. Aqui eu tenho uma reação de primeira ordem e aqui eu tenho uma reação de segunda ordem. Professora, o que isso vai mandar? Bom, para fazer uma reação ser rentável, para uma reação ela ser financeiramente razoável dentro do mercado, o nosso mecanismo ele vai girar em torno da etapa lenta de reação, que é a etapa que demanda mais dinheiro e é aquilo que comanda uma reação química. Beleza? Então, a gente tem uma reação unimolecular de primeira ordem, cuja etapa lenta vai ser determinada pelo substrato. E aqui nós temos uma reação bimolecular, onde a minha etapa lenta vai ser demandada pelo substrato e pela base, ok? Pessoal, o substrato, como que ele tem que ser? Nos dois casos, ele tem que ser terciário ou secundário, beleza? Terciário ou secundário. Mas, professora, o que tem que ser terciário, o que tem que ser secundário? O meu grupo de saída tem que estar num carbono terciário ou num carbono secundário. Por quê? No caso do meu substrato aqui no E1, ele vai formar um carbocátion. E esse carbocátion ele só é estável se ele for terciário ou secundário. Beleza? E aqui nós vamos ter um estado de transição que vai ser favorecido pelo meu carbono terciário ou secundário. Isso depende da estereoquímica dessa molécula, de como está disposto no espaço os ligantes desse carbono que vai sofrer essa reação, ok? E o meu grupo de saída? O meu grupo de saída ele é muito importante, pessoal. Esse aqui ele também vai demandar se essa reação de E1 ou de E2 ela vai acontecer. Ela tem que ser uma base fraca e estável. Mas por que tem que ser uma base fraca e estável? Porque se eu coloco uma base no grupo de saída, se o meu grupo de saída for uma base forte e reativa, ela vai voltar, vai reagir novamente com o meu substrato e eu volto a ter o meu reagente original. Então não é interessante. O que é interessante é que esse grupo de saída seja uma base fraca e estável. E isso vale para os dois casos. Nossa, mas até agora a única coisa que diferiu foi na cinética. Aonde mais vai diferir? Vai começar a diferir agora, pessoal. A base aqui, ó, que eu vou colocar para reagir no E1, ela é muito diferente da base que eu vou colocar para reagir no E2. A minha base aqui, ela tem que ser uma base fraca e pouco reativa. E aqui eu preciso de uma base forte e reativa. Por quê, professora?
Aqui, ó, a minha cinética de reação não depende da minha base. Então, ela não tem um papel tão importante assim na hora de executar o meu mecanismo. Já quando eu falo de uma base aqui para uma reação de E2, ela tem que ser forte e reativa. Por quê? Porque ela vai interferir diretamente na minha cinética de reação, ou seja, na minha etapa lenta da reação. O solvente também é bem diferente. Aqui ele tem que ser um solvente polar prótico. Ou seja, ele tem, além de ser polar, essa questão da polaridade aí a gente vai ver mais adiante em outros vídeos, mas o que significa eu falar que ele é um solvente prótico? Ele tem que ter um hidrogênio ligado aos 3 elementos mais eletronegativos da tabela periódica, o famoso FON, ok? E aqui, o solvente ele pode ser tanto prótico como aprótico. Por quê? Porque o solvente ele não vai interferir tanto nesse segundo mecanismo de E2 quanto ele interfere no mecanismo de E1, beleza? Pessoal, nos 2 casos, a minha temperatura ela tem que ser acima de 50 graus Celsius. Acima de 50 graus Celsius. Mas por que, professora? Me explica essa questão da temperatura, por que ela é tão importante e a senhora deixou por último para frisar. Por quê? Pessoal, essas reações, elas ocorrem mais ou menos nas mesmas condições que as minhas reações de substituição nucleofílica. A competitividade delas é muito grande. E o que difere? O que vai influenciar a minha formação de um produto de eliminação ou a formação do meu produto de substituição? A temperatura. Por quê? Porque a temperatura que eu tenho que ter para romper a ligação, ela é um pouco diferente. Se for uma reação abaixo de 50 graus Celsius, vai favorecer a minha formação do produto de substituição. Ele vai ser formado majoritariamente. Não significa que no meu meio reacional eu vou ter só o produto de substituição ou só o produto de eliminação. Isso aí é uma formação majoritária, beleza? Bom, pessoal, essas são as principais diferenças que a gente tem e as principais semelhanças também entre uma reação unimolecular e uma reação bimolecular de eliminação. Na transição agora, a gente vai ver como que faz a identificação dessas reações na prática. Vem comigo! Bom, pessoal, aqui eu coloquei o exemplo de 2 reações onde os meus substratos são muito parecidos e o meu produto de reação principal é o mesmo, ok? E aqui a gente vai fazer um comparativo para determinar qual ocorre por E1, qual ocorre por E2. Primeira coisa que a gente vai analisar, aqui ó, o meu grupo de saída, tá? Esses 2 casos aqui, eles são bons grupos de saída. Por que eu posso considerar eles como bons grupos de saída? Porque eles conseguem suportar uma carga eletrônica com um pouco mais de facilidade, porque eles são elementos muito eletronegativos. Quando essa ligação se romper e os elétrons vierem para o cloro e para o bromo, eles vão conseguir suportar essa carga, vão ser bases fracas, tá? E vão ser bem estáveis, com a chance de voltar a reagir aqui muito pequena, beleza? Agora vamos começar a analisar reação por reação. Os 2 nós temos bons grupos de saída. Aqui a gente nem tem evidenciado a base, então isso já dá um indício de uma reação de E1. Mas vamos lá. Esse solvente aqui, ó, sempre que ele aparece em cima da seta, ele é um solvente, tá, pessoal? Esse solvente aqui, ó, ele é um solvente polar, porque é o etanol, e ele é prótico. Por que ele é prótico? Porque eu tenho o hidrogênio ligado a um dos 3 elementos mais eletronegativos da tabela periódica, ok? A minha temperatura tá boa, então, beleza. E se eu ainda for analisar como base presente no meio, isso daqui ó, é uma base fraca. Então, eu tenho uma reação de E1, nesse primeiro caso, onde o meu produto majoritário vai ser esse daqui, evidenciado, beleza? Pessoal, sem esquecer aqui, ó,
que esse é um carbono terciário, ok? Aqui embaixo também nós temos um carbono terciário, ok? Já vimos que é um bom grupo de saída. Aqui, pessoal, eu tenho o etóxido de sódio, que é uma base extremamente forte. Ela é uma das bases mais fortes que a gente tem na química orgânica? Não, ela vai perder para o amideto de sódio ainda. Mas sempre que eu tiver um metal, eu vou ter uma base um pouco mais forte por causa da minha carga efetiva. O meu oxigênio, ele está com uma densidade de cargas grande. Ele quer se livrar um pouco dessa carga fazendo uma ligação covalente. Isso vai favorecer para que ela seja uma base forte, ok? Aqui, o meu solvente, ele é polar, prótico. A minha temperatura é uma temperatura ótima. E isso favorece uma reação do tipo E2, ok? Onde o meu produto majoritário formado é esse daqui. Pessoal, então lembrando, carbonos terciários ou secundários, bons grupos de saída, solventes polares próticos, no caso da E2, lembrando que pode ser um solvente aprótico também, tá? 70 graus Celsius, temperatura excelente para uma reação de eliminação. E aqui nesse caso, uma base forte e aqui uma base fraca. Por quê? Porque o meu solvente vai fazer papel de base também, ok? Bom, pessoal, isso era o que eu tinha para falar para vocês sobre as diferenças e a identificação de uma reação de eliminação E1 e uma reação de eliminação E2, tá? Nos próximos vídeos nós vamos fazer os mecanismos de reação de modo detalhado, tá? Para vocês aprenderem como se faz, como se dá essa transferência de par de elétrons. Fique ligado, até a próxima. Tchau, tchau.